Fala galera, por aqui o professor Ednael, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a nossa aula de organizações criminosas, a Lei 12.850 de 2013, certo, gente? Essa lei, ela cai muito em prova, né? Você que está estudando legislação criminal, LECRIM, né? Leis Especiais Criminais, eu tenho certeza que a 12.850, certo, gente? Ela tá aí no teu edital, tá aí no teu concurso, tá aí no teu planejamento de estudos, porque realmente é uma lei importantíssima, sobretudo pós-pacote anticrime, né? O pacote anticrime trouxe mudanças significativas aqui na Lei de Organizações Criminosas. Então, sejam bem-vindos, é isso que a gente vai estudar aqui nessa aula. Pessoal, bora começar aqui do começo, né? Noções introdutórias. As organizações criminosas são muito antigas, tá certo, gente? Então não é algo, surgiu década de 90 com o Comando Vermelho, década de 80 com o PCC. Não, certo, gente? Muito mais antigo já existiam outras organizações. A máfia italiana, a máfia japonesa. Então você já tem aí as máfias, né, no contexto de organizações criminosas. É praticar o crime de forma organizada, de forma estruturada, com divisões de tarefas, com um grupo ali ou com a quantidade mínima de pessoas. Isso é o contexto das organizações criminosas. Uma pessoa só pode praticar o crime, mas ela responde de forma isolada, certo? Quando em contexto com um grupo de pessoas, aí ela já faz parte de uma organização. E as organizações, no Brasil, por exemplo, o PCC, o Comando Vermelho, eles surgem onde há a ausência de Estado, certo? Então, a ausência do Estado faz com que surjam as organizações criminosas, trazendo ali regras próprias, leis próprias. Por exemplo, no seio das organizações vigora a lei do silêncio, tá certo? Eu não estou falando de lei em sentido escrito, positivado. Não, gente, a lei do crime é diferente. Então, a pessoa que delata, que entrega o famoso X9, há uma consequência, né? Que chega a ser a morte, ou em regra é a morte, né? Para quem comete aí, ou quem descumpre essas regras das organizações, tá certo? Então vamos lá, feita essa análise introdutória de organizações criminosas, bora trabalhar com o conceito que está previsto na lei, certo? Na lei 12.850 de 2013. Olha só, esta lei define. Pessoal, olha só, isso aqui parece ser simples, mas não é. Define organizações criminosas. Já surgiram outras leis anteriores tentando trabalhar sobre a organização, mas nenhuma lei definiu o que é organização criminosa, certo? Então você vê, tinha uma lei anterior de 2012 que trazia o que era a organização criminosa, mas ele falava sobre a organização criminosa, trazia ali a quantidade mínima, né, de componentes. Na lei de drogas, lei de capitais, você vê um pouco sobre a organização criminosa, mas quem definiu de fato o que se configura organização criminosa foi a 12.850. Então, essa lei, ela define a organização criminosa e também ela dispõe sobre a investigação criminal. Pessoal, a gente vai ver aqui, ó, a gente vai ver aqui a famosa TEI, certo? O que é TEI? Técnica Especial de Investigação. Se a pessoa quer obter uma prova e a gente vai ver aqui também meios de obtenção de prova, certo? Por exemplo, ação controlada, infiltração de agente, colaboração premiada, são exemplos de TEI, de técnica especial de investigação. Se um crime acontece, você pode investigar. O delegado ele vai instaurar um inquérito policial, ele vai chamar a pessoa ali para ser ouvida, vai fazer o levantamento de fontes de prova, vai identificar a autoria, a materialidade, no final vai fazer um relatório e enviar para quem é de direito. Então veja, isso é a forma normal de fazer uma investigação, certo? Agora, você tem técnicas que são especiais de investigação. Por exemplo, o policial disfarçado, você tem o policial infiltrado, tá certo, gente, que é diferente. Você tem a colaboração premiada, você tem a ação controlada, que são formas ou técnicas de investigação especiais. Por isso que aqui dá-se o nome de TEI,
São técnicas especiais de investigação, certo, gente? Ó, a gente vai falar também sobre os meios de obtenção da prova, certo, gente? Meios de obtenção da prova. Então, por exemplo, ação controlada, colaboração premiada e infiltração de agentes são técnicas especiais de investigação com o objetivo de obter a prova, meios de obtenção de prova. Não confundam. Fonte de prova são pessoas ou coisas que dizem algo, certo? Sobre o fato ocorrido. Meio de prova, por exemplo, a perícia é um meio, é uma fonte de prova. Aliás, a arma encontrada no local do crime é uma fonte de prova. A perícia é um meio de prova. Você vai periciar aquela arma, certo? Então, o laudo daquela perícia é um meio de prova, é um meio de relatar ali o que aconteceu, certo? A testemunha é uma fonte de prova. O depoimento transcrito daquela testemunha é um meio de prova. Agora, meio de obtenção de prova, você tem uma forma que é originária, uma forma comum, por exemplo, a busca e a apreensão, e até a casa da pessoa, pegar lá o notebook, os papéis que estão lá no escritório. Aquilo ali é um meio de prova. Agora, você também tem técnicas que são especiais. Por exemplo, uma interceptação telefônica, uma colaboração premiada, uma infiltração, uma ação controlada. São técnicas especiais trazidas aqui pela Lei de Organização Criminosa. Tá certo, gente? Então vamos lá. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre, então a lei, além de definir o que é organização criminosa, ela dispõe sobre a investigação criminal, certo, gente? Sobre a TEI, né? Técnicas especiais de investigação criminal, e também sobre os meios de obtenção da prova, as formas como aquela prova será obtida nas infrações penais. Então veja que aqui a organização criminosa fala em infrações penais. Infração é o gênero da qual deriva crime e contravenção. Jogo do bicho é uma contravenção. Então, se tem uma organização criminosa que é especialista na prática do jogo do bicho, temos aqui o crime, certo, gente? De organização criminosa e crimes em espécies que são praticados por essa organização criminosa, tá certo? Então, aqui fala em infrações penais. Infração penal é o gênero da qual deriva, ó. Temos aqui a espécie crime e temos aqui uma outra espécie que é a contravenção. Beleza? Bora ver aqui qual é o conceito de organização criminosa. Olha só, trazido pela Lei 12.850. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, seja direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, tá vendo? O gênero, cujas penas máximas sejam superiores, olha só, a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Bora lá, muita informação que a gente vai tirar somente do parágrafo 1º. Vamos lá, considera-se organização criminosa. O que é ORCRIM? Vamos lá, a associação de 4 ou mais pessoas. Pessoal, então temos aqui um crime de concurso necessário. Necessário. Professor, por que necessário? Porque se tiver só 3 pessoas, não é organização criminosa. Se tiver uma pessoa, não é organização criminosa. Então, é necessário que tenha aqui um concurso de 4 ou mais pessoas para que tenhamos aqui a configuração da organização criminosa, tá certo? Essa organização, ela deve ser estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas. Então, vamos lá. As pessoas se conheceram hoje, se juntaram hoje, 4 ou mais pessoas e começaram a praticar crimes. Eu posso dizer que aquilo ali é uma organização criminosa? Depende. Se tiver uma estrutura, foi definida uma estrutura, houve a divisão de tarefas, sim. Mas não, eles se encontraram, praticaram crimes ali de forma esporádica, depois se separaram. Certo? Então ali não é uma organização.
porque não tem ali a estrutura, não tem ali a estabilidade, beleza? As infrações penais, a gente já viu, pode ser tanto crime quanto contravenções, cuja pena máxima, olha só, sejam superiores a 4 anos. 4 anos. Então veja, tem lá uma organização criminosa, a junção de 4 ou mais pessoas que praticam lesão corporal leve. A especialidade deles é praticar lesão corporal leve. Isso é uma organização criminosa? Não, porque para ser o crime, as infrações devem ser superiores a 4 anos, tá certo, gente? Então, se não for superior a 4 anos, não vai entrar aqui no conceito de organização criminosa, certo? Agora, independente da pena, se for de caráter transnacional. 4 anos se for aqui no Brasil, certo? Agora, se o crime ocorrer no exterior, em caráter transnacional, por exemplo, envio de drogas para o exterior, certo, gente? Ou crimes que ultrapassem a fronteira brasileira, aí não precisa ter pena de 4 anos. Independente da pena, vai ser caráter, ou melhor, vai ser considerado organização criminosa. Então veja, bora com calma agora. Bora com calma. Considera-se organização criminosa a associação, veja, essa associação é de 4 ou mais pessoas. Então você tem aqui um crime de concurso necessário, estruturalmente ordenada, então tem que ter uma organização, não é de qualquer jeito. Ah, tem 4 pessoas onde cada um faz a mesma coisa. Então ali não é organização, certo? Ali é um concurso de crimes ou um concurso de pessoas para a prática de crime. Certo? Então, ó, além de ordenada, tem que ter caracterizada pela divisão de tarefas. Um vai ser um engenheiro, outro tesoureiro. A gente sabe que as organizações criminosas têm essa estrutura, né, gente? Tem inclusive, ó, os tribunais superiores, né? As sintonias, né? Sintonia da cebola, sintonia do crime. Então, essas sintonias são a estrutura hierárquica das organizações, certo? Ó, ainda que informalmente, viu alguma organização criminosa ir no cartório e registrar a empresa? Temos aqui, ó, a organização criminosa dos concursos públicos. Especialista em fraudar concurso público. Vamos lá, vamos registrar em cartório, abrir empresa, declarar ali a renda, assinar a carteira dos funcionários. Não, gente, não existe isso, né? Temos bom senso sobre isso. Então, a maioria das organizações, elas se dão de forma, elas acontecem de modo informal, certo? Então, por isso que aqui, ó, fala que podendo ser, certo, essa divisão de tarefa de modo informal, ó, sem o conhecimento público, com o objetivo de obter direta ou indiretamente a vantagem de qualquer natureza. Por que direta? Você pode pegar o próprio bem ali, que foi produto de crime, e vender, certo? Para levantar uma grana, ou o provento. O produto vendido, a renda obtida com aquela venda, ou a lavagem de dinheiro, são os proventos do crime, certo? Por isso que, ó, a vantagem pode ser de forma direta ou indireta. Pessoal, qualquer natureza. Então, a vantagem não é somente financeira. Olha só, é de qualquer natureza. Então, bens, títulos, independente da vantagem, certo? Vai estar aqui, ó, é qualquer natureza, certo? Mediante a prática de infrações, então não é somente crime. Jogo do bicho entra nesse contexto por ser uma contravenção, cujas penas, certo, gente, sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, beleza? Superado isso aqui, bora ver como esse tema já foi cobrado em prova. Olha só, Instituto AOCP 2020 Sejuc, agente penitenciário Roraima. Tendo em consideração a lei de organização criminosa, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, certo? Então, vamos analisar aqui o item 1, 2, 3 e 4 e marcar qual é o gabarito. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Pessoal, praticamente copiou e colou, tá certo? Copiou e colou aí o parágrafo 1º do artigo 1º da
12.850, tá certo? Bora ver o segundo item. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização houver emprego de arma de fogo. Perfeito, temos também essa previsão. Ó, se houver aí um emprego de arma de fogo, teremos aí um aumento, né, gente? É uma causa de aumento de pena, viu? Até a metade, certo? Isso é o que está previsto na Lei de Organizações Criminosas. Pessoal, eu deixei para a leitura de vocês, certo? A leitura de vocês de alguns dispositivos. Até porque ia ficar uma aula muito longa se eu trouxesse aqui toda a lei, né? Então deixei para vocês darem uma lida. Olha só, lá no parágrafo 2º, certo? Do artigo 1º, do artigo 2º, parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização houver emprego de arma de fogo. Então, fica aí o alerta para a leitura de vocês, beleza? Vamos lá, terceiro item. A condenação com o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Isso aqui significa que não cabe mais recurso, certo? São sentenças irrecorríveis. Acarretará ao funcionário público a perda do cargo público, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício da função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Pessoal, também, certo? Também tem previsão na lei, certo? Se você for buscar a respeito da condenação, certo? A condenação com trânsito em julgado acarretará, isso aqui está lá no parágrafo 6º do artigo 2º, então é importante a leitura, certo? Esse item aqui também está correto, certo? Esse item está correto. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício do cargo pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, beleza? E tá correto também, né? 1, 2 e 3. E o item 4. O item 4 fala sobre as empresas. Olha só, as empresas de transporte possibilitarão pelo prazo de 10 anos. É o nosso erro. O nosso erro tá aqui, ó. Correto aqui é falar em 5 anos. 5 anos. Pessoal, isso aqui está previsto lá no artigo 16, olha só, artigo 16 da Lei de Organização Criminosa, certo? As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público, do delegado, de polícias aos bancos de dados de reservas e registro de viagens, tá certo, gente? Então, ó, as empresas que trabalham com transporte registram ali, né, ou guardam as informações durante 5 anos. O erro da questão aqui, do item 4, é falar que é 10 anos, tá certo? Quando na verdade é 5 anos. Então fica aí a leitura do artigo 2º, juntamente com o artigo 16, tá? Tá vendo a importância de fazer a leitura aí do dispositivo? Justamente por isso. Bora ver o gabarito? VVVF, né? Então, ó, o item 1, 2 e 3 estão corretos, né? 1, 2 e 3 estão corretos, o quarto está errado. Então, gabarito aqui, letra C. Mais uma vez, o alerta para vocês darem uma lida, gente, no artigo 2º e seus parágrafos. Olha só, e também o artigo 16, né? Porque já foram temas de prova. A ideia é você fazer uma leitura completa da lei, né? Mas aí fica a teu critério, se você acha que é necessário. Eu recomendo uma leitura aí da Lei de Organização Criminosa, devido às provas, né, serem cobradas a literalidade da lei. Beleza? Bora avançar? Pessoal, crime, olha só, crime organizado por natureza ou delito de organização criminosa. É a mesma coisa? É lógico que não. Quando a gente fala em crime organizado por natureza, ou seja,
a organização criminosa, ela já é um crime, certo? Ela já é um crime. Então, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, por exemplo, aqui, advogado. Então, ó, o advogado, ele faz parte da organização, certo? Organização criminosa. Então, aqui já é um crime, certo, gente? É o crime de, ó, promover. Então, quem financia, certo? A organização. Fazer parte, constituir, quem é uma das 4 ou mais pessoas. Financiar também, ó. Financiar. Esse promover aqui, deixa eu apagar. Esse promover aqui pode ser também, gente, em apresentar as pessoas, né? Então, fazer o networking, ó. Fazer o networking da organização. Promover a organização. Idealizar a organização, ó. Idealizar. Criar, certo? A organização. Constituir, fazer parte da organização. Financiar. Integrar, também fazer parte novamente. Pessoalmente, então você mesmo participa, é um dos membros, ou por interposta pessoa, você está por trás daquelas pessoas que participam. O exemplo aqui do advogado, né? O advogado ele pode fazer também parte aí da organização criminosa. Então, o que constitui crime, certo? É o chamado crime organizado por natureza. Do outro lado, temos o crime organizado por extensão, ou delito, ó, delito de organização criminosa. São as infrações penais que são praticadas pelas organizações criminosas. Então, vamos lá. A organização criminosa em lavagem de capitais. Organização criminosa com prática de homicídio. Prática de assalto a cargas. Então, veja, são exemplos de crimes que são praticados no contexto da organização. A organização é só um meio para praticar aquele crime. É a estrutura que ele necessita para a prática dos crimes. Então, veja, é o crime organizado por extensão. Por natureza, é o próprio crime de organização criminosa. A pessoa que faz parte da organização está praticando o crime. Vamos lá. Foi criado uma organização criminosa e nunca cometeram crime algum. Vamos criar uma organização criminosa aqui para praticar assaltos, latrocínios. Mas veja, foi criada, mas não teve nenhum crime ainda praticado. Ali já tem um crime. O crime da criação ou da fazer parte da organização. Essa associação por si só já é a organização criminosa por natureza. Agora, a prática em decorrência ali dos crimes, certo? A vantagem que foi obtida ali mediante os crimes ou as contravenções é o que a gente chama de crime organizado por extensão, beleza? Pessoal, olha só, a gente já adiantou isso aqui, né? Mas não custa nada a gente revisar. Crimes de concurso necessário, certo? Para você saber que não é somente a organização criminosa. Temos outros crimes que também são considerados crimes de concurso necessário, ou seja, o delito, o tipo penal, ele reclama, ele exige a participação de mais pessoas, certo? Então, por exemplo, número mínimo de integrantes, ó, 4 ou mais pessoas para a organização criminosa. Então, quando a gente fala de ORCRIM, de organização criminosa, tem que ter 4 ou mais pessoas. Lá na lei de drogas, tem um crime de associação para o tráfico, certo? Artigo 35 da lei de drogas. A exigência lá é 2 ou mais pessoas. Então, se tiver presente 2 ou mais pessoas que se associam para o tráfico, temos o crime de associação para o tráfico de drogas. Então, veja, a exigência lá é de 2 ou mais pessoas. A associação criminosa, ó, é diferente, organização de associação. Quando 3 ou mais pessoas, lembra do meu exemplo que eu usei, se juntaram 3 pessoas para praticarem crimes. Ali é uma associação, certo? Ou mais pessoas, tem 4 pessoas. E os crimes que estão sendo praticados, olha só, não é aquele contexto da organização. Então não é essas aqui, ó. Tem 4 pessoas na minha associação, mas eles estão, ó, essa associação ela não é estruturalmente ordenada, não tem divisão de tarefas. As infrações penais que estão sendo praticadas, a pena máxima é menor do que 4 anos, certo? Certo? E não tem caráter transnacional. Beleza, gente?
Ó, vamos lá, por exemplo, furto, né? Associação criminosa para furto. Veja, o furto a pena é até 4 anos, então não é superior a 4 anos. Então veja, eu posso ter 4 ou mais pessoas que associaram-se para praticar o crime de furto e não vai ser organização, porque para ser organização, a pena tem que ser superior a 4 anos, beleza? Mas não cai na organização, mas cai aqui, ó, pela associação criminosa. Então a diferença de associação para organização não é somente o número de pessoas, beleza? Eu tenho 3 pessoas, é associação. 4 pessoas ou mais é organização. Mas se o crime que está sendo praticado não for apenas superior a 4 anos, pode ter 10 ou mais pessoas, que não vai ser organização criminosas. Beleza? E temos aqui um outro crime de concurso necessário, que é a associação para fins de genocídio. Exige a presença de mais de 3 pessoas, certo? 3 ou mais pessoas com esta finalidade. Pessoal, vamos lá. Alguns questionamentos que surgem, né, a partir desse entendimento. Entram no cômputo os inimputáveis. Então, vamos lá, eu quero saber se o menor de 18 anos ele pode ser um terceiro integrante. Você tem aqui, ó, A, B, C e D como membros da organização criminosa. Então, são membros da organização criminosa, né? Da ORCRIM. Vamos lá. Aqui, ó, é maior de 18 anos, B maior de 18, C maior de 18. Agora D tem apenas 17 anos. E aí, eu posso considerar aqui uma organização criminosa? Será que eu posso considerar aqui uma organização criminosa? Pessoal, sim. Os inimputáveis, eles vão entrar no cômpito, tá certo? No cômpito aí para fins de integrantes de organização. Então, sim, ó, vai entrar no cômpito, certo? Os inimputáveis, sim, também vão ser considerados integrantes, porque a lei fala em 4 ou mais pessoas, certo? Então, 4 ou mais pessoas. Cadê? Aqui, ó. Considera-se 4 ou mais pessoas. Então não fala que é maior, capaz, a gente não pode estar fazendo esse tipo de analogia. Beleza? E os membros que não são identificados? Ah, eu sei quem é A. A é João. B é Pedro. C é Mateus. E D, olha só, não foi identificado. Certo? Então esqueça que a idade agora, todos são maiores. Todos são maiores de 18 anos. Porém, eu tenho uma pessoa que não foi identificada. Eu vou considerar a organização? Sim. Os não identificados também vão ser considerados membros da organização criminosa. Então, vai entrar aqui no cômputo o menor de idade e aquela pessoa não identificada, certo? Agora, vem outro questionamento. Pessoal, eu posso considerar o agente infiltrado como o quarto elemento ou o quarto membro da organização? Então você tem ó, A, João, B, Pedro. Bora botar as iniciais, né? Botar as iniciais, fica melhor. Então vamos lá, você tem, ó, João, Pedro, Mateus e o agente infiltrado, certo? O agente infiltrado, todos maiores. Vamos lá, eu posso considerar o agente infiltrado como um membro da organização. São somente 4 pessoas. E o quarto membro é o agente infiltrado. Eu posso considerar? Pessoal, aqui não. Aqui eu não posso considerar, porque para que haja a infiltração do agente, tem que ter a característica da organização. E a organização só vai ser configurada, caracterizada, se houver 4 ou mais pessoas. Então só tem 3 pessoas. O agente infiltrado, ele nem sequer ele vai poder ingressar essa organização. Então ele não é contado para o cômputo. Agora, se aqui eu tenho uma pessoa que é não identificada, aí sim, olha só, o agente filtrado agora sim, ele pode fazer parte da organização. Professor, e ele vai ser configurado, vai entrar na conta? Sim, mas dessa vez não é uma conta para caracterizar, é uma conta porque ele vai fazer parte, né? De forma infiltrada. Mesma coisa, o menor, se tiver aqui, ó, o menor de 18 anos, vamos lá, bota aí o adolescente, né? Com 17 anos.
Se tiver aqui ó, um adolescente com 17 anos, mesma coisa, ó, vai ser sim contado como um dos integrantes da organização. E agora sim, o infiltrado, o agente infiltrado, ele pode, olha só, agora fazer parte do grupo, porque você só tem a infiltração se houver primeiro a organização criminosa. Depois que ele vai ingressar, ele passa a ser sim o quinto componente. Mas veja, eu estou contando a quantidade de pessoas. Ah, tem mais de 10. Então o agente é o 11º. Tanto faz. Agora, eu não vou considerá-lo quando só existir 3 pessoas. Então ele não vai ser o quarto elemento para caracterizar o crime de organização criminosa. Então como é que fica isso daqui de forma resumida? Ó, você tem 3 pessoas mais um adolescente de 17 anos. Então 3 pessoas mais o adolescente. Então esses 4 aqui ó, vão ser considerados organização. Tem 3 pessoas mais um não identificado. Vai ser considerado 4 pessoas para a organização. Agora, tem 3 pessoas, mais o agente infiltrado? Não pode. Porque aqui no total só tem 3. Esse agente não poderia nem estar aqui, certo? Não era nem para ele estar aqui. Porque essa infiltração ela não vai existir. Porque não tem aqui a organização posta. Ó, o agente ele só pode entrar aqui. Ó. Tem 4, aí sim, ele vai entrar. Ó, o agente infiltrado, agora sim, porque já tem a organização criminosa. Então, se tiver 4 pessoas, aí sim, ó, mais o agente infiltrado, vai ter sim a organização. Agora aqui, ele já ingressou porque já tinha anteriormente a organização criminosa. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Bora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui falando sobre a organização criminosa. Beleza? Não sai daí.